Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Nós estamos felizes por mais esta oportunidade de estudar com vocês o encerramento, em parte, das nossas atividades do nosso grupo na Turquia, Anatólia ou Ásia Menor. Já falamos de muitas cidades, de muitos personagens, mas uma cidade em especial. Nós fizemos o evangelho de ontem falando de Paulo em Éfeso. Falamos de Maria, na casa de Maria em Éfeso. E hoje vamos refletir um pouco sobre esses grandes dedicados, discípulos e apóstolos do Cristo, que se sacrificaram, deram a própria vida, foram mártires para que a semente do Evangelho, a mensagem do Cristo, pudesse crescer e se multiplicar naquela antiga região da Anatólia, Ásia Menor, hoje Turquia. Então nós falamos já de Maria, falamos de Paulo, e hoje não poderemos deixar de falar do discípulo bem-amado de Jesus, João, a quem Jesus confiou sua mãe na cruz, como está no seu Evangelho, capítulo 19, versículos 26 e 27. Esse discípulo de Jesus, escritor do quarto Evangelho, de três cartas no Novo Testamento, um Evangelho, o Apocalipse e 7 cartas psicografadas no Apocalipse. Então nós temos alguém também muito diferenciado, de muito amor, fundou 7 comunidades. Paulo fundou inúmeras nas suas 3 viagens. João fundou 7 comunidades na Ásia Menor, também de muito vulto. Quando a gente chega ali naquela região, a gente vê como eram distantes uma da outra. Parece que são próximos, mas não são. Esmirna, Éfeso, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, Tiatira, são cidades ainda hoje, ruínas, às vezes cidades. Éfeso especificamente é uma das maiores ruínas que a gente visita, e João marcou muita presença nessa cidade, como também foi muito reverenciado. Segundo os evangelhos, João era filho de Zebedeu e irmão de Tiago, aquele que era chamado maior porque tinha o Tiago menor, com quem ele conseguiu e decidiu seguir os passos de Jesus naquele momento da escolha, enquanto pescava às margens do mar da Galileia. Segundo o quarto evangelho, Jesus, quando estava na cruz, vendo sua mãe e junto dela o discípulo a quem amava, que era João, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao seu discípulo: eis aí tua mãe. E desta hora em diante, João a levou para a sua casa. Embora existam ainda alguns estudiosos que afirmam João não ter sido mártir igual ao seu irmão Tiago, mas outros chegam a dizer que ele foi martirizado, mas pelo que a gente tem observado nos nossos estudos, essa opinião não tem suporte, porque por onde nós passamos, e lá na ilha de Patmos, 8 horas de navio de Atenas até lá, a gente encontra uma marca muito forte da presença de João e o seu discípulo Prócoro, que ali escreveram e receberam através do Cristo, numa gruta, o Apocalipse. Então, meus irmãos, nós temos muita coisa registradas, não no Evangelho em si, mas pelos historiadores, acerca da chegada de João a Éfeso, sua permanência ali, seus feitos, suas realizações. Segundo uma crença cristã, diz que João surgiu ali por volta do século II. Ele foi o apóstolo mais jovem de Jesus e o autor dos evangelhos e do Apocalipse. Quando da sua estada em Éfeso, no ano 95, ele foi exilado na ilha de Patmos, onde nós já falamos, e onde ele recebeu diretamente de Jesus o último livro do Novo Testamento. É muito fantástico, é muito, eu diria assim, meus irmãos, honroso. Nos traz uma alegria muito grande poder visitar aquela ilha com 34 quilômetros quadrados, cercada pelo mar Egeu, de um azul inconfundível, de uma beleza fantástica. Eu, quando cheguei ali, eu até pensei, eu digo, Jesus não exilou João aqui, Domiciano não exilou João, lhe deu uma grande férias numa ilha paradisíaca, porque é um local indescritível
indiscutivelmente belíssima. A segunda metade, segundo os estudiosos do primeiro século, realmente foi cheia de tragédia para os sucessores de Jesus e fez com que eles fugissem. Seus líderes fossem perseguidos, mortos e até por último, Paulo e Pedro em Roma também foram, como a gente sabe, sacrificados. Mas naquela época, Éfeso tinha mais de 150 mil habitantes quando João ali chegou, dentre os quais se incluía um grande número de judeus e aproximadamente 1.000 cristãos. Em consequência da revolta judaica, os judeus e os cristãos da diáspora ou da fuga começaram a perder o favoritismo dos romanos. Os cristãos, que eram pagãos, receberam um melhor tratamento dos romanos por não haverem participado da revolta judaica, que todos sabem que destruiu Jerusalém, que foi no ano 70, uma tragédia para o povo judeu que repercute até hoje. Mas ao chegar em Éfeso, as comunidades cristãs já estabelecidas durante a primeira hora já haviam perdido força devido às diversas dissensões ou fugas, e o número de cristãos era muito pequeno, em consequência de que eles eram muito perseguidos. Ao chegar em Éfeso, contam os estudiosos que João se surpreendeu ao descobrir que alguns cristãos haviam adotado práticas pagãs, como ele se refere na sua primeira carta ao Apocalipse, que ele recebe de Jesus. A primeira parte dos mais importantes documentos antigos que narram a primeira chegada de João a Éfeso se perdeu. Os evangelhos não falam nada a respeito. E que foi recuperado depois e refere-se a sua maior parte à sua volta do exílio em Patmos. Depois que ele foi liberado de Patmos, que ele volta para Éfeso, muita coisa foi recuperado. Eusébio de Cesareia e Irineu, ambos escritores da patrística, eles narram o que aconteceu depois do retorno de João do exílio. Diz que ele ficou ali em torno de 15 anos, chegou com 65 e saiu com 80. E que depois que ele foi libertado, diz que o barco dele naufragou e ele agarrou-se a um toro de madeira e assim ele chegou a Mileto e dali ele foi para Éfeso. E João, antes de ser preso, disse que ele foi acusado de agitador e por isso que ele foi escolhido para ir ficar exilado em Patmos. Quando a gente chega na Turquia, a gente escuta muitas histórias acerca de João e nos surpreende o prestígio de João após a sua libertação, principalmente naquela região, porque no século VI Justiniano construiu uma grande basílica numa das maiores montanhas de Éfeso, que ainda se encontram lá hoje, na colina de Ayassuluk. Ali Justiniano construiu um memorial, uma basílica imensa. Ainda hoje é uma coisa assim fantasticamente megalômana, vamos dizer assim, uma mega construção. E os guias locais nos informam que o templo da deusa Artemisa, grega ou Diana dos romanos, foi destruído e com o seu material Justiniano construiu a Basílica de São João em Éfeso. Ali tem toda uma distribuição, inclusive a tumba de João, que foi enterrada ali,
com toda a honra, está ainda hoje. Não dá nem para a gente imaginar que isso aconteça sem a gente verificar, sem a gente ser testemunha. Porque diz que quando João foi desacorrentado, ele foi permitido para onde ele quisesse ir dentro da ilha. Segundo alguns estudiosos, em uma gruta da ilha ele escreveu o 4º evangelho. E teve as visões mediúnicas detalhadas no último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Que o Apocalipse apresenta poucos detalhes da vida de João. Apresenta apenas o recado de Jesus, o soerguer de ânimo, para que o povo tivesse confiança no auxílio e na proteção de Jesus. Outros afirmam que João era um descendente sacerdotal, porque quando Pedro chega na casa de Caifás, depois que Jesus é preso, João foi quem fez ele entrar, quem promoveu a entrada de Pedro na casa de Caifás. João, como eu já falei, se retira de Patmos depois de libertado, passa por aquele naufrágio e chega a Éfeso. Segundo Clemente de Alexandria, ele viajava em regiões vizinhas dos gentios para restabelecer representantes, para organizar comunidades inteiras e outras vezes para designar como clérigo ou padres ou representantes uns designados pelo Espírito que o auxiliava. Em Éfeso, ele passou a dirigir as suas comunidades da Ásia Menor até sua morte, que dizem os estudiosos que ocorreu em torno do ano 103, no reinado de Trajano, entre os anos 98 e 117. Então, como nós podemos observar, muitas marcas dos seguidores de Jesus existem na Turquia, Ásia Menor, Anatólia. E quando a gente chega ali, que tem a felicidade de atravessar, como eu já atravessei, da Turquia para a Grécia, chegar do outro lado do Mar Egeu, na península de Peloponésio, ali na região de Corintos, é que você vê, é que você sente como Jesus chegou longe, vamos dizer assim, nas suas representações, em Herápolis, como eu já falei, ali perto de Pamukkale, de Colossos, de Laodiceia. Laodiceia chegou João, em Herápolis chegou Filipe, em Colossos chegou Paulo, com as suas recomendações, aquelas regiões. Então, são marcas que animam e acalentam nossos corações, mostrando quando Jesus diz: ide e pregai a mensagem em todas as partes do mundo. Nós sabemos o porquê que ele providenciou tudo para que não faltasse realmente a ninguém a palavra de consolo, a esperança e a confiança na sua misericórdia e no seu amor. Agradecemos demais a Deus essa oportunidade de estarmos reunidos com os nossos irmãos na Ásia Menor, que amanhã retornam ao Brasil com as suas bagagens espirituais acrescidas de valores, de confiança, de testemunho sobretudo de fé e doação à causa do Cristo, sem medir dificuldades. Os seguidores de Jesus passam por testes fortes. Por isso nós precisamos sempre confiar nele e depositar toda a nossa esperança na frase que ele diz no capítulo 10 do Evangelho de João: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Que ele nos permita, em outras ocasiões, revisitar e reviver todos esses sentimentos que aqueles irmãos nossos que nos antecederam no primeiro século tiveram por amor à causa do Cristo. Que ele os abençoe, nos ilumine e nos conceda a sua paz.
Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.